Já ouviu falar em revisão no INSS? Basicamente, esse movimento para você aumentar a sua aposentadoria ou pensão que você recebe. Mas tem que tomar um cuidado, porque também pode ser causa e pode até diminuir o valor do seu benefício. Eu sou o Dr. Rodrigo Fagundes. Nesse vídeo a gente vai falar sobre revisões e como elas podem impactar positivamente ou negativamente o valor que você recebe por mês. Revisão basicamente é pedir para o INSS recalcular o valor, colocando um tempo, tirando, modificando, escolhendo uma nova regra, mas modificando o benefício que você já tem para acrescentar uma regra diferente ou uma modalidade de aposentadoria diferente. Normalmente a gente faz, obviamente, pensando no quê? Em aumentar o valor desse benefício. Então, mas não é raro a gente encontrar algumas situações que a pessoa faz um pedido errado ou vê porque está na moda, por exemplo, uma revisão, faz o pedido e em alguns casos pode até gerar uma diminuição do benefício. Alguns casos, obviamente, podem ser revertidos, então sem causar muito terror, mas vale o cuidado que precisa ser feita uma análise antes de simplesmente pedir o benefício ou a revisão do seu benefício ali para ver se não vai ter uma diminuição do valor. Ao longo da história a gente vê várias revisões que vem acontecendo. Para quem é mais antigo já deve ter ouvido falar da revisão do buraco verde, do teto, do buraco negro. E como isso é um reflexo basicamente da nossa economia. Se a gente viu essas mudanças de moedas, para quem acompanhou ali até o plano real, viu que a gente teve 6, 7 moedas num período curto de tempo. Isso também é um reflexo das regras previdenciárias que se aplicam isso, já que a gente fala de aposentadoria. Se a gente fala hoje que a regra é tudo calculado desde o plano real de 94 para cá, a gente sabe que existe sim o tempo que você trabalhou antes disso e que ele vai contar para a sua aposentadoria. Então, inclusive, tem algumas revisões que falam sobre essa troca de moeda no caso de ser mais benéfico ou não, e tem essa correção e também precisa ser levado em conta. Mas, em via de regra, hoje a gente fala em aposentadoria, a gente calcula a partir de 94 para cá. Dito isso, vale lembrar que então, assim, existem vários tipos de revisões. Então, cada vez sai uma diferente, tem uma modalidade, ou às vezes simplesmente é um nome diferente aplicado à revisão, mas é uma regra que a gente aproveita que pode ser benéfica ou não, e cada caso pode ser aplicado ou não também, porque tem regras diferentes de aplicações. Mas vamos dar um exemplo aqui para vocês. Nesse vídeo, minha ideia é falar de pelo menos 5 tipos de revisões. Os 5 tipos de revisões que eu quero falar nesse vídeo são elas. Primeiro, a revisão da vida toda, que é uma revisão bem comum. A gente falou agora bastante nos últimos tempos, que estava bem em moda, foi discutido bastante, está na mídia. Segundo, o tempo rural, que não foi contado. Terceiro, o tempo especial também, que não foi reconhecido. O quarto são para atividades trabalhistas que você teve numa ação trabalhista. E o último são para casos de erros de cálculos do INSS. Vamos lá, revisão da vida toda. O que era a revisão da vida toda basicamente? Era você pegar aquele tempo que você trabalhou, o período que você trabalhou antes de 94, colocar esses salários que você recebia no cálculo e fazer a regra, ver se eles eram mais benéficos ou não. Para quem que normalmente compensava os casos? Quando você tinha uma renda maior antes da moeda, isso fazendo a conversão e atualização monetária, claro, né? Mas quem recebia os valores maiores antes do plano real. Então você pegava aqueles salários anteriores e colocava eles na média de cálculo, por consequência aumentava a sua média e tirava os valores menores. Lá só para lembrando aqui, de uma forma bem resumida, a regra anterior à reforma calculava com uma média de 80% dos maiores salários, ou seja, os 20% menores eram descartados. Então a gente tem esse fator que muda um pouquinho, que dava uma possibilidade de aumentar o benefício. E mais um aviso, depois da reforma, para os benefícios que vão ser calculados pela regra nova, depois da reforma da Previdência de 2019, são uma média de 100%, ou seja, não tem mais esses descontos dos menores salários. Dito isso, essa revisão era para pedir esse período, por isso que se falava a vida toda, que era o período além de 94, era usado para o fim do cálculo. Na prática, a gente vê um cenário diferente do que foi noticiado, tendo uma média de 10 a 20% dos casos realmente que eram mais benéficos. Por que a gente fala isso? Alguns pontos. O primeiro deles é que a economia foi numa situação que veio a melhorar depois do real. Mas a grande maioria das pessoas tinha um problema da moeda de atualização de forma constante, ali, mensal, e o salário realmente não acompanhava essa situação. Segundo ponto, ao longo da vida a gente presume que a pessoa vai ganhando mais com o passar do tempo, não que a pessoa não possa ganhar menos, mas a tendência é que você vai subindo na profissão e vai ganhando mais ao longo do tempo. Por consequência, os salários mais antigos acabam sendo descartados
na sua média, ou seja, os salários menores normalmente são no início de carreira do que no final da carreira do profissional. Também tem alguns casos como inflação propriamente dita, correção monetária ao longo dos anos, você vai passando e vai tendo um acréscimo. Só para dar um exemplo, há muito tempo atrás a gente tinha um salário mínimo de R$ 150, hoje a gente fala em mais 1.500, 1.700, até mais do que isso, porque o próprio ano, todo ano tem uma correção para acompanhar um pouquinho da inflação das coisas. Então você aumenta o valor nominal ali, mesmo que seu poder de compra acabe não mudando. Beleza, revisão